Você está procurando uma massa para fazer seus bolos que seja perfeitinha? Você encontrou. Olha que massa clarinha, aerada, super fofa, maleável e estruturada. Com essa massa você pode fazer bolos festivos, bolo no pote, pavês, bolos de andar e tudo que a sua imaginação aí criar. Além de todas essas qualidades, tem também o sabor, que é maravilhoso. E essa é uma massa que eu chamo de massa perfeita híbrida. Híbrida por quê? Eu misturo aqui a massa amanteigada feita pelo processo espumoso e também vou colocar mais ovos, recordando um pão de ló e usando também o método de claras em neve e merengue, que é tradicional em alguns tipos de bolo pão de ló. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos começar a preparar então essa massa maravilhosa. Eu chamo de massa híbrida para bolo, porque para fazer essa massa eu vou misturar aqui técnicas da massa com método espumoso e técnicas de bolo pão de ló tipo castela. Então nós vamos misturar modos de fazer. Então é uma massa híbrida, ela é maravilhosa. Com essa massa você faz tudo na confeitaria, desde bolos simples para tomar com cafezinho, até bolos recheados, bolos de andar, bolos no pote, enfim, é uma massa pra vida. E lembrando vocês que aqui eu vou mostrar as quantidades em unidades e em xícaras, e na descrição do vídeo eu vou deixar a receita anotada em gramas para vocês, ok? E para começar aqui, o tamanho do ovo é importante. Esse ovo que eu estou usando é um ovo de tamanho grande. Quando eu retiro ele da casca e peso ele clara e gema, ele pesa cerca de 50 gramas. Então aqui, juntando claras e gemas, eu tenho 400 gramas de ovos, que são 8 unidades nessa medida de ovo que eu mostrei para vocês. Se o ovo for muito menor, o que vai acontecer é que a sua massa também vai ficar menor e pode ficar mais seca. E se o ovo for muito grande, a massa vai ficar muito líquida, vai demorar para fazer no forno e pode dar aquela sensação de massa meio embatumada. Eu vou colocar então aqui nessa tigela 8 gemas. Junto com as gemas, eu vou adicionar 1 xícara de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado, pois o açúcar refinado deixa as massas de bolo mais fofinhas, mas dá certo também fazer com açúcar cristal. E vou colocar aqui margarina ou manteiga. Eu estou usando sem sal, mas poderia ser com sal também. São 50 gramas de margarina, o equivalente a 2 colheres de sopa rasas. Então eu já coloco aqui. Como a margarina que eu estou usando não tem sal, eu vou adicionar aqui 1 pitada de sal para realçar o sabor do meu bolo. Se a margarina ou manteiga que você estiver usando for com sal, então você não coloca essa pitadinha. E já vou colocar aqui também meia tampinha de essência de baunilha. Essa que eu estou usando é baunilha branca, mas pode ser a baunilha tradicional. Aqui é o equivalente a meia colher de sopa. E agora nós vamos bater esses ingredientes até eles se transformarem em um creme fofo e aerado. Um detalhe que eu esqueci aqui de falar para vocês é que a manteiga ou margarina deve ser retirada da geladeira antes de utilizar para ficar num ponto bem cremoso. Aí sim, esse creme vai ficar no ponto certinho. Vou continuar batendo aqui. Aqui eu bati os ingredientes aproximadamente 5 minutos e já fica assim com essa textura. Um creme claro, aerado, vocês podem ver que tem bolhas estourando
e com uma cor suave. Aqui eu sei que vocês vão me perguntar se esse bolo não fica com cheiro forte de ovos. Não, não fica. Para isso, você vai usar ovos bem fresquinhos. O maior segredo para suas sobremesas que vão ovos não ficarem com aquele odor muito forte é usar ovos frescos. Mas se você tiver dúvidas quanto a isso e quiser passar as gemas pela peneira, também pode, ok? Agora eu acrescento 50 ml de água em temperatura ambiente. Vou colocar também 4 colheres de sopa rasas de amido de milho. Ah, Fátima, eu não sei o que é amido de milho. Amido de milho tem uma marca bem famosa, que é a Maizena, mas você pode usar a marca de sua preferência. E aqui eu já vou acrescentar também 2 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha de trigo que eu estou usando é sem fermento. Utiliza uma farinha de trigo boa, bem clarinha, para sua massa ficar bem bonita. Agora aqui eu vou dar uma misturadinha para quando eu ligar a batedeira não levantar aquela poeira de farinha de trigo. E agora eu vou ligar a batedeira e misturar por aproximadamente 1 minutinho. Pronto, não fique batendo muito tempo. É de 1 minuto para menos. Se bater muito tempo, a farinha de trigo desenvolve glúten e ao invés do bolo ficar macio e fofinho, ele fica pesado. Agora eu vou reservar essa parte da massa e vamos bater as claras em ponto de neve firme. E para que as claras cresçam e fiquem bem firmes, é necessário que as pazinhas da batedeira estejam bem limpinhas, sem nenhum resíduo, e a tigela onde estão as claras também. Então não pode ter resíduo de gordura, nem mesmo água. E agora vamos bater em ponto firme. O ponto das claras é este aqui, quando nós pegamos e ela está bem firme, fica bem durinha aqui na espátula. Não tem um tempo exato para bater, você vai bater até essa consistência. Aí então nós vamos pegar aqui meia xícara de açúcar e com a batedeira ligada nós vamos acrescentar aos poucos esse açúcar. E eu vou deixar a minha batedeira em velocidade média. Terminei de colocar o açúcar, eu continuei batendo aproximadamente 1 minutinho. E as claras se transformam em um merengue bem brilhante e firme, continua firme, olha, não cai da espátula. Este é o ponto ideal para fazermos esse bolo. Agora eu vou pegar esse merengue e vou acrescentar a massa aos poucos. Esse merengue está com bastante ar que foi incorporado às claras no momento em que estávamos batendo. Então é importante que esse ar continue aqui para deixar a massa bem fofa e crescer também. Então nós vamos colocando aos poucos e misturando assim delicadamente. Vamos fazendo esse processo até terminar o merengue. Eu costumo dividir o meu merengue aqui em umas 4 partes. Puxo a massa de baixo para cima, para ela ir incorporando o merengue. Vou colocar aqui mais uma parte. Mistura. Olha que massa linda que já vai ficando. Vou terminar de colocar o merengue. Agora é só envolver bem. E agora eu acrescento 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E vamos misturar para envolver o fermento, com delicadeza. Olha que massa perfeita. A consistência dela fica bem aerada, é uma massa um pouco mais densa. Vocês podem ver que ela cai em blocos da espátula. E está com bastante bolhas de ar. Então agora nós vamos colocar na forma.
Eu vou assar o meu bolo em forma retangular. Essa daqui, ela tem 25 centímetros de comprimento, tem 17 de largura e tem 10 centímetros de altura. E eu não vou untar a minha forma, eu vou forrar o fundo com papel manteiga. Poderia ser papel toalha também. E como todos os bolos que levam claras em neve, a tendência quando tiramos do forno já assado é que ele dê uma leve murchadinha. Então é importante não untar as laterais, porque se untar, ele murcha mais, ok? Então não unte. E enquanto eu estava preparando a massa do meu bolo, eu já liguei o forno e deixei pré-aquecendo em 180 graus. E esse bolo vai assar nessa temperatura de 180 graus. Aqui no meu forno, aproximadamente 40, 45 minutinhos. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno sempre dá uma diferença. E como essa massa tem bastante ar, eu não vou ficar batendo a assadeira para esse ar não sair. Eu preciso dele para a massa ficar fofa. E aqui está o bolo já assado. E ele assou no tempo que eu falei para vocês, ok? Aproximadamente 40 minutinhos. Eu aguardei ele esfriar e agora eu vou retirar da forma e cortar para vocês verem como fica muito linda e especial essa massa de bolo. Como eu não untei a lateral, eu vou passar aqui uma faquinha para descolar o bolo da forma. E agora sim vamos virar. Olha que legal, com o fundo forrado, a massa sai bem facilmente. E olha a altura desse bolo, pessoal, que maravilha. E olha que fofura. Vou retirar aqui o papel manteiga. Massa perfeita. O sabor dessa massa também é incrível. Vou cortar aqui então uma camada. Primeiro eu marquei aqui a lateral toda do bolo e agora eu vou aprofundando a faca. Olha que maravilha, massa super clarinha, bem aerada, extremamente fofinha. É uma massa que você pode umedecer tranquilamente e, como eu disse, fazer todos os tipos de bolo. Ela aceita recheios leves e fica perfeito porque a massa é suave e levinha, e também recheios mais pesados como cremes e brigadeiros porque ela tem estrutura para isso. E com essa massa você consegue fazer um bolo recheado de até 3 quilos, 3,2 kg. É lógico que depende muito da quantidade de recheio que você vai colocar. Aqui eu fiz então 3 camadas de massa e com uma espessura muito boa. Faz esse bolo aí, depois vem me contar nos comentários o que você achou dessa massa híbrida. Ela é sensacional, é show de bolo. E apesar de ser uma massa amanteigada, você pode umedecer, rechear, levar o seu bolo festivo à geladeira tranquilamente, que ela não vai endurecer. É perfeitinha essa massa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou encerrando por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!